Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, esse é o terceiro vídeo da série de correção da prova do Enem de 2014, a prova de cor cinza. E nesse vídeo a gente vai corrigir da questão 146 até a questão 150. Bom, então vamos lá. A primeira questão é a questão 146. Ela fala o seguinte: uma pessoa compra semanalmente numa mesma loja sempre a mesma quantidade de um produto que custa R$ 10 a unidade. Como já sabe quanto deve gastar, leva sempre R$ 6 a mais do que a quantia necessária para comprar tal quantidade. Repare que a gente não sabe qual é a quantidade que ela compra, para o caso de eventuais despesas extras. Entretanto, um dia, ao chegar à loja, fui informada de que o preço daquele produto havia aumentado 20%. Então, ao invés de R$ 10, tinha tido um aumento de 20%, vai passar para R$ 12, né? Porque 20% de R$ 10 são R$ 2. Muito bem. Devido a esse reajuste, concluiu que o dinheiro levado era a quantia exata para comprar 2 unidades a menos em relação à quantidade habitualmente comprada. Ou seja, se a gente chamar a quantidade habitualmente comprada de X, essa pessoa só vai conseguir comprar X menos 2 unidades. Bom, e o comando da questão é esse daí. A quantia que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra era... Observem que ele pergunta a quantia, ele não pergunta a quantidade que ele comprava. Bom, então vamos lá. Bom, inicialmente era o que eu já tinha falado. Se a pessoa compra semanalmente X daquela quantia, a quantia X daquilo, ela vai gastar 10 vezes X reais. Então, ela gasta 10X reais. Bom, quando ela vai à loja, ocorreu um aumento de 20% no valor do objeto, né, da unidade. Então, de R$ 10, você vai ter 20% de aumento, a gente multiplica por 1,2, vai para R$ 12, a unidade daquele objeto. Ela sempre levava R$ 6 a mais. Então, e antes de ter esse aumento, o gasto dela seria 10x. Como ela levava R$ 6 a mais, ela levava a quantia 10x mais 6. Com esse reajuste, o que acontece? Ela não consegue mais comprar aquilo tudo, obviamente não sobram mais os R$ 6, e ela só consegue comprar X menos 2 objetos. Então, e o preço da unidade passa a ser R$ 12. Então, ela gasta 12 vezes X menos 2. Como essas duas quantias totais têm que ser iguais, a gente tem essa equaçãozinha aí do final. 12 vezes x menos 2 é igual a 10x mais 6, que resolvendo a gente encontra x igual a 15. Observem que 15 é a quantidade de objetos que a pessoa comprava. Mas o que ele é perguntado na questão é o gasto que acontecia, né, quando ela compra essas unidades todas e ao todo a quantia que ela levava. Então, antes do aumento, a pessoa comprava 15 unidades do produto e, portanto, o valor que ela levava era 10 vezes 15, né, R$ 150 mais os R$ 6. R$ 156. Observem que esses R$ 156, na verdade, eles só são gastos totalmente quando aumenta o preço. Mas como ele pergunta o valor que era levado, observem a quantia que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra, levava. A quantia que ela levava era de R$ 156, ok? Bom, vamos para a resposta certa, é a letra B. Vamos para a próxima questão. Questão 157, uma questão interessante também. Um executivo sempre viajava entre as cidades A e B, que estão localizadas em fusos horários distintos. O tempo de duração de viagem entre as duas cidades é de 6 horas. Ele sempre pega um voo que sai do A às 15 horas e chega à cidade B às 18 horas. Quando ele fala isso, ele já deu a dica para a gente da diferença do fuso horário. Se a diferença, o tempo da viagem é de 6 horas e ele sai da cidade A às 15 horas, quando ele chega na cidade B, 15 mais 6, 21 horas. São 21 horas na cidade A. Se ele está falando que naquele momento, na cidade B, são 18 horas, a cidade B tem um fuso horário de 3 horas a menos do que a cidade A. Esse dado vai ser importante para a questão. Certo dia, ao chegar à cidade B, soube que precisava estar de volta à cidade A, no máximo, até às 13 horas do dia seguinte, horário local de A. Lembrem-se que B são 3 horas a menos que A.
Para que o executivo chegue à cidade A no horário correto e admitindo que não haja atrasos, ele deve pegar um voo saindo da cidade B em horário local de B, no máximo a que horas? Muito bem. Vamos montar uma tabelinha para ficar mais fácil o entendimento. Vamos lá. De A para B são 6 horas de voo. Vocês estão observando aí. A gente pensa em A e pensa em B. Se A e B estivessem localizadas no mesmo fuso horário, tá? Saída de A 15 horas, chegaria em B 21 horas, mas ele não chega. Porque o horário local de A tem 3 horas a mais que o de B. Então, 15 horas em A, né, mais as 6 horas de viagem, 21 menos 3, 18 horas. Então, quando são 15 horas em A, né, 6 horas de voo depois seriam 21 horas em B, mas não são, porque lá o fuso horário é diferente, são 18 horas, 3 horas a menos. Conclusão 1, a gente pode pensar de duas maneiras. Conclusão 1, quando em A são 13 horas, em B, na verdade, vão ser 10 horas, porque são 3 horas a menos. E 10 horas menos 6 horas de voo, 4 horas. Então, você pode fazer pensar assim, 13 horas de A, 10 horas em B, tirei 6 horas, são 4 horas da manhã em B. Ou você pode pensar assim, em A são 13 horas, menos 6 horas de voo, são 7 horas da manhã em A. Nesse momento, em B, são 3 horas a menos, 4 horas da manhã. Conclusão, o horário que ele tem, no máximo ele pode sair de B, é às 4 da manhã e a resposta correta é a letra D. Próxima questão. Essa é uma questão que a gente tem que prestar bastante atenção. Uma empresa de alimentos oferece 3 valores diferentes de remuneração a seus funcionários, de acordo com o grau de instrução necessário para cada cargo. No ano de 2013, a empresa teve uma receita de 10 milhões de reais por mês e um gasto mensal com a folha salarial de 400 mil reais, distribuído de acordo com o gráfico 1. Então, gasto mensal com a folha salarial em 2013, está aparecendo no gráfico 1. No ano seguinte, a empresa ampliará o número de funcionários, mantendo o mesmo valor salarial para cada categoria. O que significa isso? O valor que ele pagava de salário para cada categoria vai ser mantido. Ele não vai aumentar nem diminuir o valor que ele paga para cada funcionário de cada categoria. Os demais custos da empresa permanecerão constantes de 2013 para 2014. Número de funcionários em 2013 e 2014 por grau de instrução está no gráfico 2. Então, a gente tem o gráfico 1 lá em cima, como é que era a distribuição de funcionários em 2013 na empresa, e ali a gente tem no gráfico 2 o que vai aumentando, tá? Muito bem. Aliás, desculpa, o gráfico é a distribuição de salário, não é de funcionários, tá? A distribuição de funcionários está embaixo. E a distribuição de salários em cima é em 2013. Qual deve ser o aumento na receita da empresa para que o lucro mensal em 2014 seja o mesmo de 2013? Eles conseguirem o mesmo lucro, que na verdade o lucro vai ser 10 milhões, né? O lucro que eles tinham era 10 milhões menos os 400 mil, né, que eram os gastos lá com os funcionários e os outros custos, que a gente não sabe quantos são. Ele fala que ele vai manter esses outros custos, que só vai ter alteração nos custos com os funcionários, porque, obviamente, ele vai gastar mais dinheiro, porque ele mantém o valor do salário dos funcionários e vai ter mais funcionários. Então, na verdade, a gente só precisa descobrir quanto ele vai gastar a mais com os funcionários. Bom, então vamos fazer o seguinte, a gente vai ter que trabalhar com o gráfico 1 para a gente saber o valor que ele gastava por setor em 2013. Depois a gente vai ver quanto que custava cada funcionário de cada setor em 2013 e a gente vai ver quantos funcionários tem a mais em cada setor e vai ver esse gasto a mais e depois somar. Então, vamos lá. Bom, o primeiro grupo, que é o ensino fundamental, eram 50 funcionários em 2013 e correspondia a 12,5% do gasto salarial, que era de 400 mil reais. Fazendo esse cálculo, 50 mil reais. Então, eles gastavam 50 mil reais com 50 funcionários. Cada funcionário desse nível recebia R$1.000 por mês. De 2013 para 2014, passa a ter mais 20 funcionários. Então, o que acontece? Um gasto de 20 mil reais a mais. O segundo grupo, que é do ensino médio,
Eles tinham 150 funcionários e correspondia a 75% dos 400 mil reais. 75% dos 400 mil reais, 300 mil reais que eles gastavam com 150 funcionários. Ou seja, cada funcionário desse nível recebia 2 mil reais por mês. Houve uma mudança de 150 funcionários para 180. Então, eles aumentaram 30 funcionários. 30 vezes 2 mil, 60 mil reais a mais. E o último grupo, ensino superior, 10 funcionários em 2013. Correspondia a 12,5% do valor gasto salarial de 400 mil, que também é 50 mil reais. 50 mil dividido por 10, 5 mil reais por funcionário. Eles passam de 10 funcionários para 20 funcionários. Então, eles aumentam 10 funcionários. 10 vezes 5 mil, 50 mil reais. Então, esses três valores aí que a gente obteve, que estão em negrito, a gente vai somar e a gente vai obter 130 mil reais, que é o que eles precisam a mais para conseguir manter o lucro, que é a letra B, então. Ok? Vamos para a próxima questão. Essa questão é uma questão até tranquilinha, mas assim, você tem que prestar atenção em alguns detalhes. Boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos dispostos em uma formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina seu desempenho. Ele acabou de definir uma coisa. O que é o desempenho? A razão é a divisão entre o total de vezes que ele derruba todos os pinos e o total de vezes que ele joga. Tá? Em uma disputa entre 5 jogadores, foram obtidos os seguintes resultados. Ele fala exatamente dos 5, quantas vezes derrubou todos os pinos em relação ao total de jogados. O que a gente vai ter que fazer? Simplesmente fazer a razão de cada um deles e comparar. Tá? É muito comum esse tipo de questão no Enem. E, em geral, não necessariamente a gente tem que fazer os cálculos de todas as razões até o final. A gente consegue, às vezes, comparar sem ter tanto trabalho. Então, vamos lá. O jogador, aí eu fiz as divisões, né? Jogador 1, 50 sobre 85, 40 sobre 65 e calculei todas elas. É óbvio que se você calcular todas elas, a maior é a do jogador 4, que é a resposta que é a letra D. Mas o comentário que eu havia feito é o seguinte, observa, por exemplo, o jogador 2 e o 3. Um é 40 sobre 65 e o outro é 20 sobre 65. Eles estão com o mesmo denominador. Você, na hora do Enem, você não precisa gastar tempo de calcular o jogador 3 até o final, porque você já sabe que o jogador 2 é maior. Outra coisa, o jogador, por exemplo, o jogador 4, que é 30 sobre 40, é um cálculo muito fácil de calcular, dá 75%, 0,75. Então, a gente sabe que, por exemplo, o 48 sobre 90, ele é só um pouquinho mais que 50%, porque 50% seria 45 sobre 90. Então, se você está com muita pressa, você já sabe, por exemplo, que o jogador 4 vai ser maior que o jogador 5. Você não gasta o tempo calculando essa conta. Você só realmente faz os cálculos que você não estão mais próximos e que você não tem noção, tá? Óbvio que se você quiser calcular todos, também você vai comparar, mas às vezes a gente consegue não calcular alguns, isso dá uma agilidade para a gente gastar mais tempo em questões mais complicadas. A resposta certa é a letra D. E vamos para a nossa última, que é a questão 150. Ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada, então média que tem peso, entre as notas das provas finais das disciplinas Química e Física, considerando respectivamente peso 4 para Química, peso 6 para Física. As notas são sempre números inteiros, atenção a essa informação. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. Bom, muito bem. Aí ele fala, observem que ele fala que é a maior média, né? Então, vamos lá. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. Aí tem o candidato 1 e 3 com todas as notas, o candidato 2 faltando a nota de Química. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição, ou seja, a média dele tem que ser maior que a do candidato 1
e a do candidato 3. Então, a gente vai calcular a média do candidato 1, a do candidato 3, a gente vai indicar o cálculo da média do candidato 2 e depois a gente vai recair numa inequação. Então, vamos lá. Média do candidato 1, a gente fez lembrando os pesos, né? 4 e 6. São cálculos fáceis, porque é para dividir por 10. Então, a média do candidato 1, 21,8. A do candidato 3, 19,2. Ou seja, o candidato 2, ele tem que ter uma média maior que 21,8. O cálculo da média do candidato 2 está indicado ali. É 4 vezes a nota que ele vai tirar na prova de Química, mais 6 vezes a de Física, dividido por 4 mais 6, 10. Dá uma inequação. Quando a gente resolve, por acaso, essa inequação, ela dá x maior que um número inteiro, que é 17. Poderia não ser, tá? Poderia ser um número 17,2, enfim. Mas x maior que 17, o que quer dizer isso? Lembra, a nota é número inteiro, nesse caso. Então, a menor valor possível para ele passar pelos outros, para ter uma média maior que a dos outros, vai ser x igual a 18, que é o primeiro inteiro maior que 17. Então, logo, a menor nota que o candidato 2 deverá obter é a 18 e a resposta certa é a letra A. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um abraço, tá bom? Tchau, tchau.